Eu não posso deixar passar, Marcos, o testemunho que eu queria que você viesse aqui um pouco para a gente bater um papo sobre o milagre que Deus fez. O milagre que Deus fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, igreja. Paz. Amém. Bem. Queridos, esse é o Marcos, esposo da nossa irmã Ariane, né? Glória a Deus. Essa semana eu recebi uma mensagem dele, da sua esposa, pedindo oração. E depois nós compartilhamos ali no grupo. Quando eu recebi, logo eu já fiz uma oração e mandei uma oração via WhatsApp, não foi, Marcos? Foi. Foi para você. Isso. A sua mãe passou mal, deu um mal súbito, ficou desacordada e foi para pronto-socorro. E fazia quanto tempo que ela estava desacordada, não reagia? Um dia praticamente dela ter tido o AVC, passou um dia quando eu recebi a oração. Um pouco antes eu tinha orado a Deus agradecendo pela vida dela, porque eu estava tão fragilizado, minha mente estava dizendo, sua mãe vai partir, e eu agradeci a Deus por todos os momentos, né? E a oração do pastor foi totalmente o contrário à minha. Eu tinha até conversado com minha esposa. E aí o pastor mandou e... Isso. Ele recebeu essa oração e mandou para a irmã dele que estava lá no hospital acompanhando a mãe dele. E aconteceu algo maravilhoso. O que aconteceu quando a sua irmã começou a ouvir lá no hospital? Então, a minha irmã impactou demais na hora que ela retornou para mim. Ela falou, Marcos, você não vai acreditar. Eu coloquei o áudio da oração do pastor para a mãe ouvir e ela despertou. Amém. Quer dizer, fazia quase um dia que ela não estava desacordada. Desacordada, tendo convulsões, sem reação nenhuma. Os médicos já estavam todos, conhecem o AVC, eles sabem que dá essas reações e falaram, quanto antes ela voltar, melhor. Porque quanto mais tempo ela ficar nessa situação, está piorando mais o quadro dela. As sequelas são maiores para quem tem AVC e fica muito tempo desacordado, tendo convulsões ou em coma. Um dos áudios que a sua irmã mandou depois para você, ela dizia que ela foi perguntar para o médico disse, olha, o estado pode ser que aconteça alguma coisa, mas se voltar ela vai vegetar, vai ficar sobre a cama. Foi isso que os médicos deram para ela naquele instante. O diagnóstico, né? Isso. Os diagnósticos são terríveis, porque eles falam que não querem mentir. Então eles falam, situação é complicadíssima. Ali no hospital ela abre o áudio da oração. Isso, e a oração assim... É oração de bênção, de vida. Foi assim... Depois eu compartilhei com a minha irmã que estava no hospital e com alguns familiares. Todos eles ficaram felizes porque é uma oração linda, de vida, de força. E a minha irmã colocou no ouvido da minha mãe, que estava totalmente desacordada, sem movimento, sem nada. E ela despertou, e como que ela despertou? Tentando tirar as coisas, se batendo. Quer dizer, a parte motora já não ia pegar mais, que é uma das qualidades da minha mãe. Começou a reagir, começou a querer sair do hospital, porque não é o doutor. E Deus trouxe. Porque a oração que eu fiz, irmãos, semana retrasada, eu ministrei sobre Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos. E ali, Deus fala para o profeta: pode esses ossos voltar a ter vida? O profeta fala para Deus, o Senhor sabe, eu em mim jamais. Mas Deus sempre quer nos incluir nos milagres. Deus poderia fazer dos vários ossos secos da maneira que Ele quisesse, mas Ele usa o profeta, Ele fala, eu vou incluir você no milagre. Sabe o que você vai fazer? Então profetiza, então libera a palavra de vida, então começa a profetizar. E foi isso que eu ministrei para ele. Falei, Marcos, vamos profetizar vida. E a oração que eu fiz foi baseada em Ezequiel 37, profetizando vida, restauração, em nome de Jesus Cristo, que não ia ficar nenhuma sequela. E aí, Deus fez um milagre. A oração lá já começou. A oração desse já foi um milagre, assim, só que a gente ainda ficou pensando, talvez essa parte da motora voltou totalmente. A parte da linguagem, que é outra parte que afeta, na maioria das pessoas que tem AVC, demora um pouco mais. Ou às vezes nem volta total. Não, daí passou um pouquinho de tempo e ela voltou. Foi porque quando Jesus fazia os milagres dele, como vocês bem sabem, era milagre que não tinha como você recusar. Foi milagre, a pessoa não andava, anda, a pessoa não enxergava, enxerga. E ela voltou assim, foi um milagre tão genuíno de Deus. E o áudio que você recebeu da sua irmã lá? Então, esse áudio foi assim de... eu caí em choro de alegria. Porque foi tão espontâneo, ela também se assustou, minha irmã também se assustou. Falou, nossa...
Foi muito bonito. As palavras dela, eu acho que eu tenho aqui. Aí eu posso supor, a igreja pode ouvir uma pessoa que ela assim, ela até confessa Cristo, mas não participa da comunidade cristã. Ela não vai nem no catolicismo, que é a minha base, quando eu era criança, nem conosco não congrega. Então é legal quando você vê uma pessoa que não congrega e ser impactada assim por Cristo. Depois disso, aconteceu tudo isso, eu ainda fui lá no hospital. Ainda fui lá, eu orei, os médicos deixaram eu entrar lá, porque ainda não estava sendo levada para o quarto. Estava a sua tia. A tia, minha tia Ana. Coloquei as mãos sobre a tua mãe lá, orei por ela. Só que à noite eu vim para o culto. E aí eu recebi a sua mensagem à noite. E que eu fui embora. Qual foi a mensagem que você mandou à noite aí? A mensagem aquela que está no grupo, que eu mandei, que eu agradecia demais, porque realmente Deus vai usar um de nós para curar os outros, né? E o dom da cura é bonito porque não é pra gente, né? É o dom da cura para alguém. É para outro. É para outro. É um dom tão generoso, tão de essência de Cristo. Então, e eu assim, sinceramente, irmãos, eu não tenho por que mentir. Talvez eu não tivesse tanta força naquele momento. E a minha oração também, em outros momentos da minha vida, eu fui um homem de mais oração. Preciso voltar. Mas quem eu pensei? Quando eu pensei que eu preciso de uma oração, em quem que eu pensei? Em alguém que está orando. Amém. Que manda os áudios orando por nós quando ele vai no monte. E você vê que Deus ouviu. Glória a Deus. Deus ouviu, Deus ouve. Mas espera aí, depois o Marcos até então não tinha visto a mãe dele ainda. Não. Ele trabalha lá em Extrema, para vir para cá. Depois da noite você foi visitar. Isso aí, eu fui visitar ela. Aí você que mandou o áudio depois que você foi visitar ela. O que você viu lá? Então, a primeira vez que eu vi ela, num dia que ela estava ainda debilitada, estava com a minha esposa, a gente não conseguiu enxergar ela. Foi antes da oração. A gente não conseguia enxergar a minha mãe na pessoa que estava lá, porque estava desfalecida e distante. Ah, não, à noite quando eu fui lá, era ela de novo. Era ela de novo. Reconheceu, falou, conversou, então aí já tinha voltado a minha mãe. Depois disso a Ariane ainda não viu. A Ariane só viu minha mãe naquela sala, ainda em estabilização. Então você imagina a alegria de viver um milagre. Hoje eu tenho como falar de novo para minha mãe que eu amo ela. Eu queria isso. Deus, dá mais uma chance só para mim falar que eu amo. Nossa, dei tanto carinho para ela, passei a mão no rosto dela, beijei. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ele está procurando o áudio aqui. Qual é o áudio da sua irmã? Isso, é aquele que ela se surpreende com a oração. Tem lá. A esposa auxiliar. É outro. Vamos ver se vai sair bem aqui o volume. Esse é o que ela, quando ela recebe. Tá? Qual que é o que? Não sei. Então, esse aqui. Marcos, você não vai acreditar. Eu coloquei o áudio do pastor. Ela escutou e agora ela está impaciente aqui. Disse que vai ficar assim mesmo. A enfermeira falou, querendo tirar tudo, querendo tirar roupa. Vamos voltar. Olha, tá se mexendo. Marcos, você não vai acreditar. Eu coloquei o áudio do pastor. Ela escutou. E agora ela está impaciente aqui, disse que vai ficar assim mesmo. A enfermeira falou, querendo tirar tudo, querendo tirar roupa. Olha, tá se mexendo, já olhou pra minha cara, ainda não tá muito consciente, tá? Não sabe, mas ela já está acordando, pela graça de Deus. Eu só vou mexer na cabeça dela aqui porque ela tá caindo pro lado, mas ela está acordando. Agora você pode aplaudir. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso. O que Deus fez. E como ela tá? Hoje está completamente normal, já está em casa. Já está em casa? Tá Dá um aplauso ao Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Deus obrigado, pastor. Obrigado. Assim, edificar é importantíssimo. Glória a Deus. Deus abençoe, Marcos. Deus abençoe. Queridos, Deus tem a sua maneira de agir, amém?